Você já imaginou ter como seu pior concorrente a sua franqueadora? Vem comigo que a gente vai falar sobre esse tema fundamental na sua vida, no seu dia a dia, se você é um franqueado. Meu nome é Expedito, eu sou advogado aqui da FB Advogados, especialista na área de franquias, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as situações em que a franqueadora acaba se tornando uma concorrente do franqueado e o que fazer quando isso acontece. Vamos lá. Talvez você esteja com um pouco de dificuldade de imaginar essa situação. Como é que a franqueadora pode ser concorrente do franqueado se normalmente ela, só fornece a marca, o know-how, às vezes os produtos? Mas pensem no seguinte, se eu tenho uma franquia que vende óculos, e aí você tem uma lista de produtos homologados que você pode vender como franqueado. E esses mesmos produtos são vendidos no site da franqueadora, muitas vezes com desconto, não tem o teu custo de funcionamento da unidade, da loja em si, teu custo de pessoal, ou seja, compensa muito mais para uma pessoa ir até a sua loja eventualmente, olhar o óculos, ver como é que fica nela e comprar pelo site. Ou seja, a franqueadora se torna concorrente do franqueado. E tem outros tantos casos assim, eu já vi esse tipo de situação em franquia de óculos, franquia de venda de viagens ou de agência de viagens, e é uma situação muito delicada. A franqueadora não pode ser proibida de vender, mas também não é justo, comercialmente falando, que ela se torne uma concorrente do seu franqueado. E uma concorrente forte, que não tem como competir com o preço de um site quando se tem uma loja física com os custos inerentes a uma loja física. Bom, a primeira situação e a primeira observação quando você for fechar o seu contrato de franquia, se você ainda não é um franqueado, tome este cuidado de saber se existe um site, como é que funciona esse site. Há franqueadoras que têm um site próprio e que direcionam o cliente para o franqueado. Isso muitas vezes acontece, eu sei, por exemplo, de franquia de seguros que procede dessa forma. Então ela tem um site que capta o cliente e ela encaminha para o franqueado que esteja ali na região do cliente ou mais próximo ao cliente, o que é uma estratégia interessante. Mas há franqueadoras que, como dito, simplesmente vendem. Então saiba se a franqueadora, antes de tudo, é sua concorrente ou não. É evidente que quem está te vendendo vai falar que não, mas se de fato houver esse site e você não tiver como competir com preços, pode ser que a sua situação fique muito difícil, que a sua loja vire somente um monstruário gigante da franqueadora e não de fato uma loja capaz de faturar e lucrar como deveria ser. Primeiro cuidado é na hora de fechar o contrato, de ter essa informação. Se essa mudança para ter um site aconteceu durante o curso do contrato, se esclareça muito bem de como isso vai acontecer, de como a franqueadora vai proceder em relação aos franqueados, inclusive em relação a preços. Como a gente sempre diz aqui no nosso espaço de conversa, registre, peça informações para o franqueadora, conseguir isso por escrito. Porque imagina se suas vendas começam a cair 50%, 30%, 70% depois que a franqueadora iniciou a operação do site dela. É certo que você pode ter sim algum direito de indenização e de rescisão do contrato de franquia porque seu negócio deixou de ser viável, como era antes de haver uma concorrente tão forte como a sua própria franqueadora. Certo? Essas são as dicas de hoje. Caso você tenha alguma dificuldade, alguma necessidade de esclarecimento, de ajuda em relação a essa questão, a gente está aqui para te ajudar exatamente para isso. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com quem eventualmente possa ter interesse sobre o tema, jogue no seu grupo de franqueados, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar. Muito obrigado e até sempre.